Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 20 de Língua Portuguesa do 9º ano. Antes de iniciarmos a aula, eu peço que vocês tenham em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, lápis, caneta e borracha para algumas anotações. O assunto da nossa aula de hoje é a pontuação nas orações subordinadas substantivas. Hoje nós falaremos um pouquinho como é que nós vamos pontuar algumas orações ou como nós não iremos pontuá-las. Lembrando a vocês que, se for necessário vocês relembrarem das orações subordinadas substantivas, vocês irão rever as aulas 11 a 16. Em cada aula, temos lá um tipo de oração subordinada substantiva. Quais, então, são os nossos objetivos para essa aula de hoje? Hoje, nós iremos reconhecer e utilizar as regras de pontuação das orações subordinadas substantivas. Primeiramente, vamos relembrar um pouquinho destas orações. Então, orações subordinadas substantivas, como nós já estudamos anteriormente, das aulas 11 a 16, são aquelas orações que exercem as funções específicas de um substantivo na relação de dependência com uma outra oração. Então, a gente diz que a oração é subordinada porque ela depende sintaticamente de uma outra oração para que ela faça, para que ela tenha o seu sentido completo. E quando a gente fala em orações subordinadas substantivas, nós estamos nos referindo aos tipos de orações que têm a função específica de um substantivo. As orações subordinadas, elas são aquelas que possuem essa relação de dependência, sempre com a oração principal. Elas podem exercer a função de termos essenciais, de termos integrantes da oração ou ainda de termos acessórios da oração. As orações subordinadas, elas são classificadas em alguns tipos, as orações subordinadas substantivas. Então, são 6 tipos de orações. Vamos relembrar o nome destas orações. Então, nós vamos ter a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela oração que desempenha a função de sujeito da oração principal. A oração subordinada substantiva objetiva direta, como o próprio nome já diz, ela é aquela que vai ter a função de objeto direto da oração principal. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, que terá como função ser o objeto indireto da oração principal. A oração subordinada substantiva completiva nominal, que exerce a função de complemento nominal da oração principal. A oração subordinada substantiva predicativa, que exerce função de predicativo da oração principal. E, por fim, a oração subordinada substantiva apositiva, que exerce a função de aposto da oração principal. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do uso da vírgula nas orações subordinadas substantivas. A vírgula que vai aparecendo aí durante as nossas aulas, em diversos momentos, para que a gente aprenda a utilizar corretamente este sinal de pontuação. Então, hoje nós vamos tratar disso apenas nas orações subordinadas substantivas. Então, a vírgula, como tantos outros elementos, relacionados aos conteúdos gramaticais,
ela encontra-se submetida a determinadas regras de aplicação, né? Então, para que a gente empregue corretamente, a gente tem que saber em que situações eu devo ou não usá-la, né? Então, dentre essas várias circunstâncias em que a vírgula ela se faz presente, ou ela precisa, né, se fazer presente dentro de uma frase, vai destacar-se então os períodos compostos. Lembrando que os períodos compostos são os períodos formados por duas ou mais orações. É quando eu preciso ter dois ou mais verbos na frase, né? Aí eu terei um período composto. Então, assim, né? Atendendo ao objetivo de nos tornarmos um pouco mais familiarizados com o assunto em questão, nós vamos analisar alguns casos dentro das orações. As orações subordinadas substantivas, elas não são demarcadas pelo uso da vírgula, tá? Então, isso é uma informação importante. Você pode anotar essa informação lá no seu caderno. Não se usa vírgula nas orações subordinadas substantivas. Então, temos ali um exemplo, né, para que a gente relembre um pouquinho desse tipo de oração, né, da subjetiva, da objetiva direta, objetiva indireta e assim por diante. Então, era importante que você participasse, né? Nós temos ali a oração subordinada substantiva subjetiva, que está grifada, né, de cor lilás, que você participasse. Essa é a oração subordinada. Então, eu não devo colocar a vírgula, né, entre a oração principal, era importante, eu não devo colocar uma vírgula ali no meio, tá? Porque a gente não vai separar por vírgula. Lembrem bem, a gente não vai separar por vírgula os períodos compostos formados por orações subordinadas substantivas. É importante que você coloque que isso é referente às orações subordinadas substantivas. Por quê? Porque na sequência das nossas aulas, nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas adjetivas, e aí sim, nesse tipo de oração, a gente vai empregar vírgula, né? Então é importante que você anote aí que não se usa vírgula nos períodos compostos formados por orações subordinadas substantivas. Ok, pessoal? Vamos ao segundo exemplo, então. Espero que você obtenha sucesso. Está lá a oração principal, espero. Quem espera, espera algo ou alguém, né? Então, está lá a oração subordinada substantiva objetiva direta, que você obtenha sucesso. Por quê? Porque ela exerce ali a função de objeto direto da oração principal espero, né? Ela é o complemento do verbo espero. Por essa razão, ela tem a função de objeto direto e também não foi empregada vírgula no meio desse período composto. Terceiro exemplo. Tenho necessidade de que me ajudes. Tenho necessidade do quê? Quem tem necessidade de alguém ou de alguma coisa, né? Por isso o uso da preposição de. A oração subordinada substantiva em questão, de que me ajudes, é uma oração completiva nominal, ou seja, a função dela é de complemento nominal, porque ela está complementando o sentido do nome necessidade, né? Tá? Então aqui nós temos 3 exemplos de períodos compostos formados por orações subordinadas substantivas e que nós não empregamos a vírgula. Vamos adiante. Atenção, né? Sempre, o português é aquela coisa de sempre. Depois que você aprende todas as regrinhas, aí vem as exceções, né? Por isso que muitas pessoas julgam
que a nossa língua é uma língua difícil, porque ela tem muitas regras e ainda muitas exceções, né? Então vamos à exceção, né? Tem um porém aqui, atenção, que há neste grupo de orações, então dentro desse grupo das orações subordinadas substantivas, tá? Nós vamos ter um tipo de oração que são as orações apositivas, aquelas que exercem a função de aposto da oração principal, e essa oração, ela deve ser sim regida pelo uso da vírgula, tá? Ou ainda pelos dois pontos, que seria o mais comum, né? É o mais comum da gente encontrar, ou ainda travessão e parênteses. Então, nas orações subordinadas apositivas, é possível que a gente empregue sim a vírgula, né? Ou esses outros sinais de pontuação que eu acabei ali de citar para vocês. Então, coloquei lá um exemplo, né? Apenas tenho um desejo, vírgula, que você volte em breve. Eu poderia, no lugar dessa vírgula, também colocar os dois pontos, ou ainda o travessão, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada positiva, que é o que você volte em breve. Lembrem que nas orações subordinadas substantivas, nós vamos sempre ter uma conjunção integrante, né? E que essa conjunção integrante mais popular é a conjunção que. Então, vai aparecer muitas orações com o uso da conjunção integrante que. Então, vocês observem, né, que a vírgula foi empregada aqui depois da oração principal. A oração principal é apenas tenho um desejo. Que desejo que é esse? Que você volte em breve. Então, por ela ser uma oração subordinada substantiva apositiva, ela admite o uso desta vírgula, né? Eu quero que vocês fiquem muito atentos a esse tipo de construção frasal, ok? Outros exemplos de orações subordinadas substantivas apositivas, ou seja, aquele grupo de oração onde eu posso empregar a vírgula, né? Das 6 orações subordinadas substantivas, a única que eu posso usar a vírgula é na apositiva. Então, vamos ver o exemplo 1. Para a viagem acontecer, vírgula, havia uma condição, 2 pontos, que aguardássemos o voo seguinte. Então, aqui, esse primeiro exemplo está mostrando a oração apositiva com o uso dos 2 pontos, né? E já no exemplo 2, foi empregado o uso do travessão, né? Para mostrar que nas orações apositivas eu posso empregar a vírgula, eu posso empregar os 2 pontos, eu posso empregar o travessão ou ainda o sinal de parênteses. Então, veja lá, né? A mesma informação, então, ó. Havia uma condição, que aguardássemos o voo seguinte para a viagem acontecer, né? Então, é uma possibilidade que eu tenho também de estar construindo o meu período dessa forma, né? E coloquei lá a oração subordinada apositiva entre 2 travessões, né? Por quê? Porque ele vai isolar, ele vai deixar, né, essa oração isolada do período, tá? A oração principal ali, ela ficou quebrada, né? Havia uma condição para a viagem acontecer. E intercalada a essa oração principal, a gente colocou a oração subordinada substantiva apositiva. Para as demais orações subordinadas substantivas, então com exceção das apositivas, né, como nós acabamos de ver, vai valer as mesmas regras de pontuação de um período simples. Então, como eu falei anteriormente, se um período composto é formado por 2 ou mais orações, tem que ter 2 ou mais verbos, o período simples ele vai ser formado por
um único verbo, uma única oração. E aí, com exceção das orações apositivas, as outras orações subordinadas substantivas vão seguir a mesma regrinha de pontuação, de uso de vírgula, que a gente já aplica, né, nos períodos simples, ok? Então, não se separa por nenhum sinal de pontuação. Isso aqui é muito importante, essa informação, alunos, tá? Eu gostaria que vocês anotassem essa informação, ela é muito importante, ó. Não se separa por nenhum sinal de pontuação os seguintes termos, tá? Então, o primeiro lá, ó, não se separa o sujeito de seu predicado. Então, essa é uma regrinha que a gente já aprende lá na pontuação, no uso da vírgula, que nós nunca devemos separar sujeito de predicado, né? Para exemplificar melhor para vocês, eu coloquei um período simples, né? Uma oração aqui no quadro desse primeiro tópico ali, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o aluno fez a tarefa, né? Então, o fez, que é o verbo, como eu só tenho um verbo, eu vou chamar de período simples, né? Porque eu só tenho uma única oração, ok? Qual seria o sujeito dessa minha oração? Então, vamos relembrar um pouquinho essas questões, né? Quem fez a tarefa? Quem fez a tarefa foi o aluno, que é o sujeito da oração. E, consequentemente, né, todo o restante aqui seria o predicado da oração, né? A partir do verbo, todo o restante dessa oração será o predicado. Então, olha só, eu não posso, de forma alguma, separar o sujeito do predicado por uma vírgula. Seria muito errado se eu colocasse uma vírgula aqui e dissesse o aluno, vírgula, fez a tarefa. Não pode, né? Então, isso aqui a gente apaga, não pode existir essa vírgula separando o sujeito de predicado, ok? Também não pode existir vírgula separando o verbo transitivo de seus complementos. Então, pode ser tanto um complemento objeto direto, quanto um complemento objeto indireto, né? Então, olha só, o segundo exemplo que vai exemplificar esse segundo item. Comprei um doce. Muito bem. Então, eu tenho aqui, né, o meu predicado todo. Isso aqui tudo é um predicado, né? Por quê? Porque o meu sujeito aqui, ele está oculto, ele está elíptico, né? Quem que comprou? Fui eu que comprei. Esse eu, ele está subentendido na desinência do verbo comprei, ok? Então, o sujeito está aqui, muito bem, o restante é o predicado. Bom, o verbo, né, que é o comprei, este é o verbo. Eu vou perguntar, então, depois do verbo, comprei o quê? Porque eu vou encontrar o quê aqui? O complemento do verbo. Um doce. Esse um doce é o objeto direto do verbo comprei. Então, eu não devo separar o verbo do seu complemento. Eu não posso colocar lá, comprei, vírgula, um doce. Tá? Essa construção seria errada. Comprei um doce sem a vírgula. Terceiro tópico. O terceiro tópico diz que eu também não devo separar, por vírgula, o verbo de ligação do seu predicativo do sujeito. Então, vamos ver o exemplo aqui. O céu está nublado. Muito bem. Está aqui o verbo de ligação, está, né? O sujeito, o céu. E nublado é a característica, é a qualidade do sujeito, né? É como que o sujeito se encontra, nublado. Então, a gente chama de predicativo do sujeito. E esse está se chama verbo de ligação porque ele está ligando o sujeito ao seu predicativo, à sua qualidade, ao seu estado, né? Então, também eu não devo separar por vírgula, não posso colocar vírgula aí em lugar nenhum, certo? Quarto tópico, um substantivo, um adjetivo
ou um advérbio de seu complemento, que seria o complemento nominal, né? E seria esse quarto exemplo aqui. Tenho confiança em você. Confiança é o nome, é o substantivo. Se eu tenho confiança em alguém. Nesse caso, em você, que é o complemento do nome, ou seja, o complemento nominal. Então, eu não devo também colocar vírgula aí em lugar nenhum, ok? Então, esses 4 exemplos aqui, eles foram para exemplificar, né? Esses 4 tópicos que estão aí. Por quê? Porque para todas as outras orações subordinadas substantivas, eu devo seguir estas regrinhas, né? Observar sempre essas regrinhas de uso da vírgula. Vamos observar agora os exemplos abaixo. Então, eu tenho ali, a frase número 1. Prefiro que você chegue logo. Frase 2. Prefiro, vírgula, por muitos motivos, vírgula, que você chegue logo. O que acontece aqui nesse período, né? Nesse período composto? Tanto a frase 1 quanto a frase 2 são 2 períodos compostos, porque tem 2 verbos, né? Tem o verbo prefiro, tem o verbo chegue, né? Em ambas as orações. Então, eu tenho um período composto, ok? Por que na segunda eu pude usar a vírgula, né? Porque eu coloquei ali no meio desse segundo período, eu coloquei um adjunto adverbial, que é o adjunto adverbial por muitos motivos, né? Que então estão ali indicando a causa, a razão. Então eu desloquei, né, esse adjunto adverbial para o meio do período, eu coloquei, encaixei ele no meio do período composto. Então, nesse caso, eu preciso usar a vírgula, tá? Porque eu estou isolando, né, esse adjunto adverbial aqui do restante do período, ok? Se esse adjunto, por muitos motivos, estivesse no começo da oração, ele também seria separado por vírgula, tá? Então, eu poderia também ter a construção, por muitos motivos, vírgula, prefiro que você chegue logo, tá? Então, no caso de haver adjunto adverbial dentro do período composto, tanto no início ou no meio, você vai ter que fazer o uso da vírgula para isolar esse termo, ok? Vamos observar agora a semelhança entre os períodos a seguir e a forma como eles foram pontuados. Então, a frase 1. A atriz queria mais publicidade, vírgula, mais holofotes, vírgula, mais badalação. Vamos pensar aqui comigo. Eu só estou localizando nesse período um verbo que é o verbo queria, ok? As demais palavras são substantivos, né? Não são verbos. Veja que essa sequência aqui, né, do que a atriz queria, foi separado por vírgula, né? Aí na frase 2, o que acontece? Eu transformei agora esse período simples num período composto formado por várias orações, né? Então, temos lá, a atriz queria que houvesse mais publicidade, vírgula, que jogassem os holofotes sobre ela, vírgula, que se criasse mais badalação. Então, como eu construí ali orações, eu vou precisar também separá-las por vírgulas, né? Porque elas estão indicando uma sequência de coisas, né? De atividades. Então, uma das funções da vírgula é separar termos de mesma função sintática dentro de uma oração, que seria o exemplo 1, né? Da mesma forma, também pode haver vírgulas separando uma sequência de orações subordinadas substantivas, que é o exemplo 2.
Eu não coloquei, eu não separei a oração subordinada da sua oração principal. Eu apenas fiz uma sequência de orações subordinadas substantivas e por essa razão eu precisei separá-las por vírgulas, porque elas são todas umas a sequência da outra, né? Eu fui colocando ali orações, então, que jogassem, então os holofotes viraram que jogassem mais holofotes. A badalação foi que se criasse mais badalação. A publicidade, que houvesse mais publicidade. Então eu transformei aqueles substantivos lá do período simples, né? A publicidade, o holofote, a badalação, eu transformei aqueles substantivos em orações substantivas e escrevi dentro do período uma na sequência da outra. E por essa razão eu precisei fazer uso da vírgula para separá-las. Pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Não esqueçam de fazer os exercícios e até mais. Tchau!